Inaugurando a nossa Semana do Sono, vou começar com uma live justamente para a gente falar desse assunto tão importante. Vou explicar um pouco do porquê de puxar essa pauta e vocês já vão me perguntar, né? Mas por que tá fazendo isso? Tu vai vender alguma coisa no final? Não, gente, não tem nada a ver. É porque regulação de sono foi algo que me ajudou muito na minha performance, no meu desempenho, enfim, até mesmo para a questão autoimune foi algo que me ajudou e eu achei interessante e importante dividir. Vi essa semana como uma oportunidade para poder realmente colaborar de alguma forma, afinal a gente está aqui para isso também. Nem tudo é sobre dinheiro, ou sobre seguidor, ou sobre outras coisas, muitas coisas são porque a gente sente essa necessidade e achei que era o momento de poder dividir algo que me ajudou. Então, estamos realmente iniciando essa semana de sono. Existe uma semana que é considerada no Brasil a Semana da Saúde Mental nesse sentido do sono, que começa hoje, dia 18, vai até dia 24. E toda essa semana aqui no Instagram a gente vai estar falando sobre isso, então convido vocês a estarem comigo e a gente poder debater sobre esse assunto. Afinal, se é algo que pode ajudar, por que não, né, gente? Então, assim, eu vou começar falando um pouquinho para vocês sobre o nosso ciclo circadiano, né? O ciclo circadiano é a nossa regulação de sono. O nosso corpo entende que precisa descansar, que precisa dormir, justamente nos horários em que não há luz. A luz do sol e a falta de luz faz com que ele entenda que precisa descansar, que precisa desligar. Só que dentro das questões biológicas e preocupações do dia a dia, a gente sabe que muitas vezes esse nosso ciclo ele fica bastante bagunçado. A gente começou a ter a rotina do cansaço, né? Existe a sociedade do cansaço hoje em dia, que mostra que as pessoas elas não têm mais qualidade de sono. E isso faz com que, além do adoecimento e além de todas as questões de falta de atenção, dificuldade para dirigir, dificuldade de concentração aconteçam, há realmente questões mais complicadoras que podem ocorrer. Então, por bem, a gente precisa começar a aprender sobre os nossos ciclos circadianos. A gente usa uma luz não natural para realmente ficar desperto, e quanto mais luz, mais a gente fica desperto. É um sinal para o corpo ficar desperto, mas como a gente tem a luz artificial, a gente também não se preocupa em diminuir esses estímulos e muitas vezes por conta do celular, por conta do computador, de todos os apps e de todas essas questões que estão à nossa volta, também os estímulos aumentam e essa luz, então, ela fica bastante intensa e o corpo entende que ele tem que ficar desperto nessa luz. E faz com que exista uma maior dificuldade realmente de descansar, dormir e dizer para o corpo que ele precisa desligar. E é algo que a gente faz com regulação. É algo que a gente se ajuda e ajuda o corpo a entender quando ele precisa desligar, quando ele precisa descansar, quando ele precisa realmente parar. E a gente não tem mais essas regulações claras para o corpo, porque as nossas rotinas normalmente elas não são constantes, a gente não tem horários para. Os horários sempre são bastante dispersos e, como eu falei, na sociedade do cansaço isso é muito comum. Uma pesquisa bastante recente de ontem, eu não vou lembrar de cabeça de onde é que é, mas eu posso buscar aqui, que eu tô com as telas abertas no computador. Deixa eu pegar a pesquisa, onde é que tá. Ih, gente, não sei onde é que tá a pesquisa. Vamos ver. Mostra que 72% da população no Brasil está com dificuldades para dormir, dificuldades para desligar. A dificuldade para dormir e a dificuldade para desligar são duas coisas que nessa semana a gente vai tratar, porque como vocês sabem, eu trabalho com empresários e essa é uma queixa bastante recorrente e por isso achei por bem trazer essas questões para a pauta. Sendo que existem muitas técnicas que a gente utiliza
justamente para poder trabalhar essas questões. Entendendo os nossos ciclos circadianos, entendendo que a nossa regulação do sono depende da gente, a gente pode sim estar prestando um serviço para a gente mesmo. E dentro dessas possibilidades, as técnicas, felizmente, são bastante simples de aplicar. E é isso que eu vou trazer todo dia para vocês na Semana do Sono, que inicia hoje e vai até dia 24. Algumas vezes com live, algumas vezes com vídeo, algumas vezes com post, né? Conforme a questão da aplicabilidade ficar mais interessante. Então, boa noite para Jane, boa noite para Bruna, boa noite para Gilce, para Paty, oi Paty, para Valquíria, para o Bruno, para Carol Trentini, colega da Psico, para a Bleu Moda. Sejam bem-vindos a essa live do sono, dessa Semana do Sono que a gente inicia hoje. Dentro do nosso ciclo circadiano, então, que é essa questão dessa regulação interna que a gente tem do entendimento do corpo, de quando tem luz, ele tem que ficar desperto, e quando estamos sem luz, ele tem que descansar. A gente bagunça tudo quando a gente está com o celular de noite, sem luz e olhando para a tela do celular. A gente não tem todo esse estímulo, digamos, do sol, mas a gente tem um sol artificial na nossa tela, que faz com que o corpo diga, não, eu tenho que ficar desperto. Então, quando você vai para a cama com o celular, você está dizendo para o seu corpo que ele tem que ficar desperto, que não é para ele dormir. Quando você vê TV no quarto, você está dizendo que ele tem que ficar desperto. Então, você está dando o comando errado para o corpo. É como se fosse um algoritmo que a gente está ensinando que ele tem que ficar desperto até o horário que desligue. E esse tempo do desligar a mente e o corpo, ele acaba não tendo uma qualidade de sono, uma qualidade de descanso e faz com que você não se sinta bem e muito tranquilo e descansado quando acorda. E por isso também vem a questão da sociedade do cansaço. Se eu tô indo muito rápido, se vocês têm perguntas, por favor, tragam, perguntem. Eu sei que não é normal eu entrar em live do nada, né? Mas é um desejo que eu tenho de dividir esse material porque me ajudou. Eu sou a pessoa que não gosta de dormir. Eu sou a pessoa que quer ficar o tanto de tempo mais que possa ficar acordada, ficar atenta. Eu sempre achei um desperdício de tempo dormir. E eu tive que fazer todo um trabalho comigo mesma para aceitar que dormir era uma necessidade realmente maior do que eu estava fazendo. E isso teve toda uma revolução dentro do meu sistema, porque eu sou autoimune, como vocês sabem, e me fez muito bem. E por isso que eu tô trazendo esse material para vocês. Uma das informações que eu queria trazer para vocês aqui é que cada pessoa... eu digo que eu sou inimigos do fim, né? Inimigos do fim, tudo, né? É aquela questão, assim, da pessoa que não se entrega. Isso é muito ruim pro corpo, porque daí tu vai ficando muito desperto e atento em coisas que não são necessidade, mas o teu corpo, ele não entende por que tu tá fazendo isso. Porque ele precisa do descanso, ele precisa desligar. E a gente acaba ficando mais ansioso, mais estressado, mais cansado no outro dia e nem sempre consegue entender por que isso acontece. Então, essas regulações a gente vai fazendo e vai vendo os benefícios depois. Então, por exemplo, 1 hora antes de dormir, desligar os dispositivos é algo que todo mundo sabe. Eu tenho certeza que vocês aqui, quem já sabia dessa informação, vão ter várias mãozinhas levantadas. Mas entre saber e fazer, tem aí, né, um poço sem fundo. Porque muita coisa que a gente sabe, o nosso cognitivo entende, o nosso sentimento não agrega e não apropria para a vida, né? Então, só entender não adianta. A gente tem que ter outros mecanismos que colaborem e ajudem para que a gente realmente faça o que é melhor para a gente. Todo mundo sabe que comer saudável é algo interessante. Isso não quer dizer que tu tem vontade de comer algo saudável. É difícil alguém dizer, nossa, eu tô com uma vontade de comer brócolis, eu tô com uma vontade de comer frutas.
Não é sempre que a gente tem as vontades que o nosso corpo precisa. E muitas vezes a gente precisa ter uma autodisciplina em algumas coisas para que realmente a gente se fortifique, fique bem e tenha um equilíbrio entre essa vida corrida da sociedade do cansaço e também a questão das nossas vontades serem atendidas. E quando eu falo em vontade, todo mundo briga comigo, né? Porque todo mundo gostaria de fazer aquilo que sente vontade e não aquilo que precisa. E dentre um e outro é esse poço sem fundo que a gente sabe muito bem como é que é. Então, cada pessoa, ela é regulada por uma preferência de horários e que o teu corpo conta qual é a preferência de horários melhor para ti. Então, isso se chama ciclo cronótipo. E esse ciclo cronótipo, ele mostra que algumas pessoas, elas são realmente corujões, elas são noturnas, elas têm um rendimento de noite, que é o meu caso, né? Para mim é muito fácil passar uma noite fazendo coisas e de manhã ter um baixo rendimento. Por quê? Porque realmente eu sou uma pessoa mais noturna. E vocês? Qual é o horário do dia que vocês têm um maior rendimento? Me contem aqui no chat. Qual é o horário do dia que vocês percebem que vocês realmente conseguem dar conta melhor das coisas, pensam melhor, conseguem fazer as coisas com mais facilidade? Essa é uma das dicas bem importantes, porque quando a gente não se dá conta qual é o horário do dia que a gente tem um rendimento melhor e consegue fazer as coisas melhor, ó, a Paty está dizendo, de noite, corujão, Paty, tamo junto. A gente não se dá conta dos horários que a gente realmente tem um rendimento melhor, a gente acaba não conseguindo administrar bem isso. Ó, a Jane tá colocando de manhã cedo. Então, pessoas que são de manhã cedo, elas são vespertinas. Elas se adaptam melhor dormindo e acordando, mais cedo e acordando mais cedo, né? Então, não, desculpa. As vespertinas são os corujões. Elas adaptam melhor acordando mais tarde, então elas acabam dormindo mais tarde, acordando mais tarde. E quando a gente é corujão, a gente precisa regular isso de alguma forma. E o nosso corpo precisa desligar antes da gente ir para a cama. Ele precisa começar a ter estímulos de diminuição de luz, diminuição da questão da luminosidade do celular, né, dos pixels do celular, para que a gente consiga ter uma melhor qualidade quando vai descansar. E isso é muito sério, gente, porque é muito comum pessoas que são corujões não conseguir ter uma boa noite de sono. A gente precisa de no mínimo 6 horas de sono. Os corujões têm uma necessidade menor de sono, e aí a gente tem a questão muito individual do sono. Tem aquela questão, né, que as pessoas dizem, mas deveria dormir 8 horas, 9 horas. Isso depende até mesmo da idade. Um bebê precisa dormir muito mais horas. E ele tem essa possibilidade, porque ele não tem essa rotina linda que a gente tem, né? Mas, por outro lado, nem sempre os pais respeitam esses ciclos dos bebês. E acabam querendo que eles tenham outro ritmo para acompanhar o ritmo deles. Isto não é saudável. Então, da mesma forma, um adolescente vai ter uma necessidade de sono maior. Isso não quer dizer que ele precise passar a manhã dormindo, mas ele pode entender que ele precisa se antecipar de noite para poder dormir um pouco mais de manhã para ter qualidade e rendimento no outro dia, porque isso vai facilitar a vida dele. Não é uma questão só do hoje, é uma questão de educação do sono para a vida. A gente ensina para as crianças as questões de horários para as coisas, porque é necessário, né? Tem crianças que vão para a escola de manhã, tem crianças que vão para a escola de tarde, e a gente acaba se organizando pelos horários dos pais. Mas e qual é a necessidade da criança e como é que é o ciclo dela? Se a gente muitas vezes não sabe o nosso, como é que a gente vai saber o dela, né? Então, eu gosto mais de uma outra linguagem, até tinha criado um post para hoje sobre isso, e eu vou pegar então os principais cronótipos do meu material do celular, que eu acho que a linguagem tá melhor do que o meu material de PDF. Mas enfim, os matutinos ou cotovias, eles acordam cedo naturalmente, têm maior produtividade pela manhã. Sente sono cedo à noite e geralmente antes das 22 horas já estão com sono. O que isso significa? Que para eles toda a questão da noite, do jantar,
da questão de finalizar as tarefas do dia, elas ficam complicadoras à noite, porque eles precisam realmente de um despertar mais cedo e, consequentemente, de um dormir mais cedo. Já os intermediários ou mistos, eles se adaptam bem tanto à rotina matutina quanto à rotina noturna. Não tem grandes dificuldades para acordar ou dormir em horários convencionais. São pessoas que se adaptam melhor. Então, respondem melhor à questão da luminosidade mais tarde, conseguem pegar no sono na hora que é necessário, na hora que realmente precisa dormir. Conseguem desligar. E assim, guardem a palavra desligar, porque esse desligar não é só para quem tem insônia, mas é o desligar dos pensamentos, é o desligar dessa ansiedade que as pessoas sentem exacerbada de outras coisas, né? Enquanto reação e não sintoma, digamos assim. E tem os vespertinos, que são os corujões, que preferem dormir e acordar mais tarde, o que nem sempre a vida permite, o que nem sempre a vida deixa. Mas para os corujões, e pasmem, é a maior parte da população, os corujões têm muita dificuldade de manhã em conseguir ter rendimento, em conseguir fazer as coisas, até de compreender informações. Ele tem um tempo de despertar maior, eles precisam de mais tempo, então, acordar um pouco mais antecipadamente para realmente acordar. Então, por isso também, diminuição de estímulos à noite faz com que os corujões consigam melhorar a qualidade do sono, melhorar a qualidade do rendimento de manhã e fazer esse ciclo do sono melhor. Então, o cronótipo influencia a liberação de hormônios, como a melatonina, que é a indutora do sono, e o cortisol associado ao estado de alerta. Quando a gente está com muito cortisol no corpo, que a gente está em estado de alerta, é quando a gente sente que a gente precisa estar atento. Então, uma mãe que está com um bebê cuidando, né, do sono dele, digamos, ela fica em estado de alerta. Então, é muito comum a gente ver as mães muito exaustas. Por quê? Porque elas não têm ciclos de sono. Se elas conseguissem organizar períodos de sono e de vigília, com certeza elas teriam uma melhor qualidade de vida, porque isso vai se refletir na pele, no cabelo, isso vai se refletir na saúde como um todo e efetivamente no trabalho, como a gente bem sabe. Um cronótipo desalinhado com as exigências do dia a dia vai gerar fadiga, baixa produtividade e um risco maior de insônia. Então, para a gente ajustar o nosso cronótipo para melhorar o sono e a nossa performance durante o dia, o nosso dia a dia, as dicas que eu vou colocar hoje são 4 e a gente já vai finalizando a live, tá? Porque é uma live rapidinha da introdução desse assunto importantíssimo que daqui a pouco nem todo mundo valida, mas todo mundo precisa. Primeiro, exposição da luz pela manhã ajuda os matutinos e intermediários a manterem um ciclo saudável. Então, aquela coisa de se expor à luz natural, de abrir a janela, de estar na luz natural, faz com que a gente consiga despertar melhor e mais. Os corujões têm bastante dificuldade de abrir a janela e olhar para fora. Aquilo parece que agride, que dói no olho. Mas é justamente por quê? Porque é esse despertar do corpo. Tu tá dando um sacudidão pro teu corpo, acorda. E isso é muito bom e muito interessante para quem tem essa questão e essa dificuldade. Redução da luz azul à noite. Tem até dentro dos nossos celulares e aplicativos, tem a luz noturna, que é uma diminuição de luz dos aplicativos, das telas, que deixa uma luz um pouco diferente, justamente para quê? Para a gente não ter essa luz tão forte de noite, por exemplo, ou enfim, né? Para ajudar a gente não ficar nessa luz tão forte e poder ter uma melhor qualidade, né, de entendimento do nosso corpo, que é a sinalização do corpo, para poder ir diminuindo a exposição. Então, é uma das formas. Essa rotina de regular o sono
é ter uma sincronia com o teu relógio biológico, é conseguir manter uma certa rotina. Não é que tu vai sempre acordar e dormir na mesma hora. Seria o ideal? Claro, seria o ideal. Seria o ideal a gente ter rotina para diversas coisas, né? Até almoçar no horário do almoço, quem sabe. Mas é difícil. Então, que tu consiga pelo menos manter algumas coisas de exposição solar, diminuição de luz em certos horários, já vai te ajudar a regular um pouco mais teu corpo e ele entender o que ele precisa fazer. Ele entender quando ele começa a diminuir a atenção e quando ele precisa aumentar a atenção. Atividade física no horário certo, por exemplo, pela manhã para os matutinos, à tarde para os vespertinos e para os corujões, ajudam na regulação do ciclo circadiano, ajudam a você conseguir manter esses ciclos e regular um pouco. E dentro disso, então, aqui eu coloquei até que é uma pesquisa de Harvard, né, que coloca essas diretrizes para a gente poder olhar e pensar sobre o nosso sono de uma forma diferente. Oi, doutora Karine, quanto tempo! O seu Carlos, tudo bom, seu Carlos? E dentro dessa perspectiva, então, entender quais são os teus cronótipos, entender qual é o ciclo circadiano, saber se você é matutino, vespertino, corujão, já vai fazer uma diferença de poder usar esses mecanismos de luz e de falta de luz de uma forma melhor para a tua vida e até mesmo para os teus. Então, essa coisa de ficar só com a TV ligada e com todas as luzes apagadas, obrigada, Karine! Digo mesmo, tô acompanhando teu maravilhoso trabalho, pegando várias dicas e encaminhando para vários clientes. A gente se dá conta que a gente não está fazendo um serviço para o nosso corpo, mas um desserviço para o nosso corpo, fazendo certos hábitos e que a gente sabe que faz, né, gente? O celular na cama, ele é prejudicial, por quê? Porque tá tudo escuro, tu tá com ele muito próximo, tá ativando toda aquela parte do olho, né, que tá produzindo cortisol, porque tu tá estimulando, tá dizendo, fica em vigília, fica acordado, e ao mesmo tempo o teu objetivo é dormir. Então, dentro dessa perspectiva, uma coisa que tu pode fazer por exemplo, diminuir essa luz celular, colocar só o som, se tu precisa de um som para dormir, deixar o reloginho em um tempo, começar a acostumar o teu corpo a diminuir a luz, sim, mas não ficar com os dispositivos 100% como se fosse de dia. Colocar no modo noturno já vai te ajudar a fazer essa regulação. É uma dica simples, mas coloca em prática e amanhã a gente continua esse papo com outras dicas, outros materiais, outras coisas que possam te ajudar a regular o teu sono nessa semana de sono que a gente vai fazer aqui no Instagram para ajudar vocês. E eu não vou vender nada no final, tá? É para ajudar mesmo, não se preocupem. E dentro disso é justamente para quem não pegou o início, é algo que me ajudou, é algo que hoje faz parte da minha rotina e que eu quero oferecer para vocês como uma forma de agradecimentos por vocês estarem aqui comigo. Então, gente, um beijo para vocês. Amanhã continuamos, não com live provavelmente, mas com outros materiais, mas eu realmente espero que colabore com a saúde física e mental de vocês, que é essa minha função aqui na vida, né? Um beijo, tudo de bom, boa noite e até amanhã a gente se vê de alguma forma aqui no Instagram. Tchau, tchau, gente! Obrigada por estarem aqui comigo. Até!